Ótima noite, povo de Deus. Paz seja com todos. Amém? Até que enfim consegui organizar para termos o nosso estudo sobre oração. Final de ano, o negócio apertou, né? Então, irmãos, desculpe, era para ter saído na terça-feira, achei que daria certo na quarta, não deu, mas graças a Deus, hoje está dando, né? Vamos lá então. Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre oração. Se você não assistiu às aulas anteriores, os estudos anteriores, assista, sabe? Será de grande importância para a sua vida cristã. Eu tenho certeza disso. Mas em nome de Jesus, é que estamos diante do Senhor, para agradecermos por tudo que o Senhor tem feito, para agradecermos, Pai, por cada luta e por cada vitória que o Senhor tem nos dado, porque cremos que tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor e são chamados segundo o teu propósito. Pai Santo, em nome de Jesus, eu te peço, abre, Senhor, a nossa mente, abre, Senhor, o nosso espírito, a nossa alma, de modo completo, Pai, para que possamos, em nome de Jesus, entender mais e mais da tua palavra, entendermos, Pai, mais e mais do teu querer, do teu agir, que possamos nos conformar cada vez mais com o Senhor. Eu te peço em nome de Jesus. Senhor, alcance agora a vida de cada um dos irmãos, mostre-se forte na vida deles. Eu te peço em nome do teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, vamos lá. No nosso estudo da semana passada, nós lemos Marcos, capítulo 11, versos 25 e 26. Leremos, então, mais uma vez. Marcos, capítulo 11, versos 25 e 26. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial também vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Então, no nosso estudo anterior, nós falamos bastante sobre isso e vamos continuar hoje o desenvolvimento deste assunto. É necessário, irmãos, que o amor de Deus seja abundante em nós, porque só assim nós teremos condição de perdoar. Se não for assim, irmãos, definitivamente nós estaremos diante de Deus com os nossos corações cheios de pecado, cheios de ofensas, cheio de ressentimento, orando de modo errado, orando com motivações erradas. Nós precisamos, irmãos, rejeitar de verdade todo sentimento que nós temos de honra ferida. Sabe aquele desejo de exigir os nossos direitos? Mas eu tenho direito. Mas é obrigação do fulano, é obrigação do ciclano. Sempre que nós nos entregamos a esse tipo de sentimento, nós vamos nos tornar ressentidos. Ressentir é uma palavra interessante. É a junção de duas palavras. Esse significa novamente e sentir significa sentir, né? Então, irmãos, nós temos muito que tratar os nossos espíritos, alma e corpos com respeito a isso. Ressentimento. Então, enquanto nós preservarmos em nós aquele sentimento de honra ferida, o desejo de exigir os nossos direitos, aquela vontade de vingar-nos dos nossos ofensores, sabe? Definitivamente o nosso coração irá
definhar. Quando eu digo nosso coração, eu estou falando de mente, vontade, emoções, consciência. Eu estou falando desses 4 atributos. Tudo isso começa a definhar quando nós agimos dessa maneira. Irmãos, de maneira alguma nós podemos utilizar desses pontos que eu acabei de dizer para justificarmos o nosso temperamento explosivo. Não é? Eu sou assim porque a minha esposa, ela é. Eu sou assim porque o meu patrão, o meu funcionário, então, percebe? Eu tenho um temperamento explosivo, eu sou absolutamente reativo. A pessoa toca num assunto lá distante, eu já respondo com ira, com raiva. Por que que isso acontece, irmãos? Por causa desse preservar de honra ferida. Honra ferida, irmãos. A nossa honra pode ser ferida de várias maneiras. Talvez eu te dar um presente, um perfume, uma calça, uma caixa de sabonete possa ferir a sua honra. Você fica chateado com isso. E aí, tudo fica ruim. Percebe? Você ganhou um presente e isso feriu a sua honra. A sua vontade definhando, seus desejos definhando, sua mente definhando, consciência definhando. E as suas orações, se é que elas existirão, elas serão muito adoecidas. Consegue entender, gente? Irmãos, isso é muito, muito sério. Muito sério. Nós buscamos justificar nossa dureza. Você conhece alguém duro? Você é uma pessoa dura? Você é uma pessoa que profere palavras de baixo calão? De maneira ríspida, de maneira grossa? Você acha que isso é válido? E você acha que isso está justificado? Se você faz assim, você está errado. A nossa boca só deve falar palavras que sirvam para a edificação. Irmãos, o que eu conheço de cristãos que têm a boca dura, que fala mal dos outros, que sabe, que profere julgamentos assim, lança as pessoas no inferno ou declaram que elas não prestam. Palavra extremamente dura e repleta de julgamento. Sabe, irmãos? Amor. Nossas orações serão ouvidas se elas estiverem repletas de amor. Não tem jeito. Nós precisamos, irmãos, nos despir do velho homem e nos vestirmos do novo. Em nome de Jesus, irmãos, considere o que eu estou dizendo. Muitos justificam com aquele pensamento, eu não tive a intenção de ofender. Se eu não tive a intenção de ofender, então eu não preciso resolver. Precisamos, irmãos. Precisamos resolver. Mas sabe como é que é, né? A carne é fraca, eu sou ser humano. Sabe, irmãos, todas essas são justificativas diabólicas para vivermos uma vida depravada, uma vida que não reflete a vida de Cristo. Não é isso? Ah, eu sou assim porque fulano é assim. Justifica um temperamento, justifica as palavras torpes, palavras grossas, justifica o julgamento apressado, justifica dizendo que a intenção não é ofender. Não é? A pessoa vem e expõe uma coisa para você, te mostra. Tia, olha o quanto essa caneta é legal. Nossa, olha, é verde. E você... Ah, não, meu, pelo amor de Deus. Deixa de ser chato. Aí, digamos que seja uma criança ou um adulto, tanto faz, né?
a pessoa vira as costas e sai, e aí, mas eu não tive a intenção de ofender. Na verdade, eu fiz isso porque eu tenho meus motivos, né? Eu tô chateado, eu tô bravo, eu tô, sabe, devendo muito, tô... E justifica. E deixa por isso mesmo. Irmãos, não façamos isso. Não façamos isso. Licença. Ou as nossas orações não serão ouvidas. Ou serão ouvidas e não atendidas. O amor revelado pelo Pai é um amor que perdoa. Quanto mais nós estivermos repletos desse amor, com maior facilidade nós perdoaremos. E com maior facilidade o Senhor há de nos perdoar. Lembra o texto que nós lemos. Ligue tudo que eu estou falando ao texto que nós lemos, tá bom? E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se não perdoardes, também o vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Estamos trabalhando amor, perdão. Amor, perdão. Esse duplo suporte. Amor, perdão. Perdão, amor. Amor, perdão. Avaliemos os nossos corações, irmãos. Verdadeiramente. Irmãos, Deus reconhece as nossas orações em conjunto com o modelo de vida em que vivemos. As nossas orações, elas precisam estar em consonância com o modelo de vida que nós vivemos. Então as nossas orações, irmãos, não é aquele momento em que eu me preparo. As nossas orações não são ouvidas por aqueles momentos em que eu me preparo, onde eu coloco um cântico de adoração a Deus, e eu começo a internalizar, fazer aquele entronizamento de Deus, e aí eu falo palavras bonitas para Deus, faço petições maravilhosas para os meus amigos, para o pastor Acácio, até para os meus inimigos, eu estou ali. Então eu faço isso, essa é a minha oração. Irmãos, guarda isso. Essa é a minha oração. Pois bem, agora a sua oração precisa estar em consonância com a vida que você leva. Lembra o que nós acabamos de dizer agora? Meu temperamento está justificado. As palavras duras que eu disse estão justificadas. A carne é fraca, eu sou assim mesmo, eu fui criado numa família ríspida, então eu sou ríspida, minhas palavras são duras, os meus julgamentos são implacáveis, eu sou assim mesmo. Irmãos, a sua oração, a nossa oração, não será ouvida se ela for absolutamente destoante de quem nós somos, do trabalho que estamos fazendo. Esse amor e perdão, amar e perdoar. Amar e perdoar. O que é amar? É você estar, irmãos, à disposição do seu irmão. É estar à disposição daqueles que precisam de você. Então isso é amar. Isso é amar. Você está disposto a carregar o fardo juntamente com o seu irmão, juntamente com o seu parente, juntamente com as pessoas que você sabe que necessitam. Tá claro? Amar e perdoar. E viver em conformidade. Senhor,
abençoa a minha esposa, dá um dia abençoado para ela. Senhor, que ela cresça na tua presença, que ela cresça na tua palavra, que o Senhor possa trazer a ela os melhores amigos, as melhores vibrações. A Cássia poderia lhe comprar um sabão? Ah, pelo amor de Deus! Não tá vendo que eu tô ocupado? Ué, o que foi isso? Sabe, a minha oração, ela é totalmente diferente de quem eu sou. A minha oração é uma coisa. Deus abençoa, abençoa, mas no que depender de mim, eu sou ríspido, grosso, não coopero. Então, irmãos, não vai funcionar. Não vai funcionar. Meu relacionamento íntimo com Deus, irmãos, meu relacionamento íntimo com Deus está intimamente ligado ao meu relacionamento com o próximo. Se eu não tenho esse relacionamento com o próximo, ué. E aí, como é que é? Quando eu não estou orando, ainda assim, ou é precisamente nesses momentos em que a minha oração está sendo avaliada quanto ao que eu realmente desejo, quanto ao meu amor, quanto à disposição do meu coração. É isso. Então, irmãos, quando eu falo para os irmãos assim, que eu fico meio bravo às vezes com as pessoas que ficam ali cantando e orando e ouvindo o choro das almas e essa coisa toda, e quando passa aquele momento assim de catarse, que a pessoa assim, nossa, ai meu Deus, que bênção, que coisa. Quando passa aquele momento, o momento de oração, ele vira uma pessoa que não adora a Deus, que não respeita o irmão, que não ama, que não consola, que não admoesta, que não tem interesse pela palavra, não estuda a palavra de Deus, nada. E acredita que o momento que eu tive de oração, de catarse, de tanta alegria, ele é o bastante. Eu não preciso viver em conformidade com aquele momento, com aquela alegria, com aquela... Precisamos, irmãos. Licença. A única coisa que realmente importa, irmãos, é amor. Amar. O apóstolo Paulo vai nos dizer que os dons todos passarão, línguas passarão, tudo passará, exceto o amor. E esse é o caminho mais excelente. Quando nós vamos vendo ali Coríntios capítulo 12, não é? Antes do capítulo 13 ele fala sobre isso. Passo agora a ensinar-lhes um caminho mais excelente. Aí ele começa dizendo, ele discorre sobre o texto. Sem amor, sou como ferro que retine, sou como sino. E ele desenvolve todo aquele assunto que a gente vai ser meio breve aqui agora, porque o nosso horário já está indo. Irmãos, é somente quando vivemos em amor que podemos perdoar como Deus perdoa. Porque o texto que nós lemos, irmãos, vai dizer que nós devemos fazer isso. Você deve perdoar para que o vosso Pai te perdoe. Se você não perdoar, o vosso Pai Celestial também não vai te perdoar. Irmãos, isso precisa ecoar nas nossas mentes, ecoar nos nossos corações assim, de modo tão forte, tão poderoso. Quem somos nós, irmãos, para exigirmos
perfeição ou para exigirmos os nossos direitos sobre quem quer que seja diante de Deus. Perceba que a oração você faz diante de Deus. Quem somos nós para exigirmos isso e podermos reter pecados de outrem? Não podemos, irmãos, porque nós somos pecadores. Então perdoemos. Mas nós precisamos estar repletos do amor de Deus. O livro de 1 João, irmãos, irá falar coisas, assim, coisas extremamente fortes com respeito a isso. 1 João, capítulo 4. Capítulo 4, verso 20. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão a quem vê, como pode amar a Deus a quem não o vê? Irmãos, isso precisa ecoar nas nossas mentes. Sabe, irmãos, eu sendo falho, pecador, eu me agarro tanto a isso. Verdadeiramente eu me agarro muito a isso. Senhor, me ensina a perdoar, porque eu preciso tanto ser perdoado. Eu preciso tanto do seu perdão, Senhor. Preciso tanto do perdão do Senhor. E à medida em que eu vou entendendo a necessidade que eu tenho desse perdão, mais e mais eu quero perdoar, mais e mais eu estou pronto a perdoar, porque eu recebo esse perdão e eu reconheço, eu vou sendo repleto, eu vou sendo cheio desse amor. E quando eu vejo que Deus tem cuidado de mim, apesar de tantos erros, tantas falhas, tanta miséria, eu reconheço o seu amor. Então, irmãos, eu olho para o meu lado, para o meu irmão do lado, e Deus me dá a graça de amá-lo e de perdoá-lo também. Irmãos, nós precisamos disso. Eu não posso odiar o meu irmão. Verso 18. Filhinhos, não amemos de palavras, nem de língua, mas de fato e de verdade. Os irmãos sabem o que é amar. O centro decisório do seu ser se desloca para o bem-amado. Você está à disposição. Você quer o bem do seu bem-amado. Você quer o bem supremo do seu amor. Você quer o bem supremo para o seu cônjuge? Você quer o bem supremo para os seus filhos? Você não tem inveja dos seus filhos? Muitos pais não conseguem querer o bem supremo para os seus próprios filhos. Muitos, mas muitos mesmo. Muitos, muitos. Não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Verso 21. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos dele, recebemos, porque guardamos os seus mandamentos. Olha que coisa, irmãos. Amados, se o seu coração não te acusar, não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos dele, recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. O que nós pedimos dele, nós recebemos.
porque nós estamos diante dele fazendo o que lhe agrada. Sabe, irmãos, meditemos nisso. Meditemos nisso em nome de Jesus. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos no nome do seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que ele ordenou. Qual é o mandamento, irmãos? Quais são os mandamentos? Quais são os mandamentos? O seu mandamento é este, que creiamos no nome do Filho de Deus, Jesus Cristo, e amemos uns aos outros. Esse é o mandamento. E o resto? O resto é resto. Esse é o mandamento. Aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. Percebe como a oração tem uma força aqui? Guarda os mandamentos, Deus permanece na pessoa e a pessoa permanece em Deus. Lembra como foi o primeiro dia que o primeiro estudo que nós tivemos? Nós falamos exatamente isso lá nos evangelhos. Se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Antes disso ele diz, eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos. Aquele que está em mim e não dá fruto, o Pai corta. Aquele que está em mim e dá fruto, o Pai limpa para dar mais fruto ainda. Nisso é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. Então, tudo que vocês pedirem, vos será feito. Dentro dessas condições. O amor, irmãos, guarda isso. O amor é a prova da realidade da nossa fé. O amor é a prova da realidade da nossa fé. O amor é a prova. O amor é a prova da realidade, da verdade da nossa fé. Em que nós cremos? Tais e tais e tais coisas. Como que nós manifestamos isso? Como que isso fica claro, manifesto? Por causa do amor. Para a gente concluir, irmãos, nós devemos ser muito cuidadosos, porque muitos de nós assumimos na oração que vamos, assim, rasgar os nossos corações no quesito da palavra de Deus, no quesito da obra de Deus. Mas nós não nos dispomos a amar de forma abnegada e de forma pessoal as almas que Deus busca salvar. Irmãos, nós precisamos amar de modo pessoal, assim como Deus nos ama de modo pessoal. Licença. Deus não ama assim a humanidade, Deus não ama os chineses, Deus ama o Acácio, o Fernando, a Jaqueline, o Márcio, entende? De maneira pessoal. E abnegada. O Senhor, Deus, está sempre abrindo mão de si mesmo. Ele está sempre nos perdoando. A raiz da palavra perdoar é perder. Deus está sempre perdoando. Então ele vive de modo abnegado. Não somente com respeito ao perdão, mas tantas coisas. Então, irmãos, é isso que nós precisamos fazer. Isso é o cristianismo. E nós estamos lendo, irmãos, basicamente isso. Sabe? Lendo. Está escrito aí, está claro, é só ler. Não tem para onde ir. Então, em nome de Jesus, irmãos, nos coloquemos debaixo da ação de Deus, nos coloquemos neste caminho e perdoemos, irmãos, perdoemos, porque o nosso pecado faz separação entre nós e Deus, não é isso? Se você perdoar a todos, irmãos,
o que vai acontecer com o seu pecado? Também será perdoado. E o seu pecado sendo perdoado, você se aproxima de Deus. Nós nos aproximamos de Deus. Entende? Pai, em nome de Jesus, eu te peço, fala aos corações, Pai. Pai, que não sejam palavras lançadas ao ar, que não sejam os irmãos ouvindo de maneira aleatória, mas que em nome de Jesus o Senhor possa, Senhor, trabalhar o coração mesmo, verdadeiramente, transformando as nossas vidas. Pai Santo, abençoa a nossa noite, possamos dormir de modo agradável. Cada irmão que está tendo dificuldade em dormir, em nome de Jesus, abençoa a noite dele agora, Pai, dele, dela. Que se deite, como a tua palavra nos diz, que se deita e logo pega no sono. Que tenhamos um sono tranquilo. Que o Senhor nos dê uma sexta-feira abençoada, um final de semana abençoado. Eu te peço em nome do teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, muito obrigado. Jesus abençoe e até domingo de manhã.